um ministério dinâmico, é o que nós veremos hoje à noite. Quando nós falamos em dinâmico, automaticamente pensamos em algo que é ativo, que é atrativo, que não é parado. Essa é a ideia do ministério. E nós vimos, domingo passado, começando no versículo 1, o apóstolo Paulo falando do ministério dele, que nós podemos aplicar para nós hoje como servos do Senhor, porque a palavra ministério tem a ver com serviço e que devemos servir ao Senhor. Então, um ministério dinâmico é o mesmo que dizer um ministério ativo. É um ministério que é criativo, que é diligente, ou seja, que trabalha, que se esforça para levar adiante a mensagem do nosso Deus. Outra característica de um ministério dinâmico é que ele é cheio de energia e iniciativa. Ou seja, não é simplesmente algo só para preencher o tempo, os horários, ter uma programação. A igreja tem um ministério, tem uma programação e a gente faz isso porque precisamos ter uma programação e preencher o horário. Não é a função de um ministério dinâmico, é para que haja trabalho para a obra do Senhor de forma enérgica, e também precisamos de ter iniciativa, ou seja, começarmos alguma coisa e continuarmos, planejarmos, fazermos futuro, planejarmos o futuro para outras coisas que podemos fazer para o Senhor futuramente. Então, um ministério dinâmico precisa de servos que são bons e fiéis ao Senhor, porque são pessoas que estão dispostas a trabalharem para o Senhor com alegria, usando os recursos, ou melhor dizendo, usando todos os recursos que Deus tem oferecido por Ele, né, para podermos servi-lo. Então, existem muitas coisas que nós temos, que podemos usar para o Senhor, nossas habilidades, nossos corpos, nossos bens, e as coisas que, todas essas coisas que nós temos, inclusive nossa vida, nossa saúde, é porque Deus nos deu, Deus nos permitiu tê-las para usarmos para Ele. Então, servos que reconhecem isso, automaticamente são servos bons e fiéis e trabalham para o Senhor. Somos, como servos do Senhor, portadores da mais importante mensagem que os seres humanos precisam ouvir. Por isso que é tão importante sermos dinâmicos, proativos, levarmos essa mensagem a outras pessoas, porque não existe nada mais importante do que ouvir as boas novas. Porque as pessoas podem ter tudo nesse mundo, podem ter dinheiro, podem ter saúde, podem ter uma família bem estabelecida, mas se não tiverem a salvação, morrem e vão eternamente para o inferno. E a mensagem que nós somos portadores é justamente para que tenham vida, e vida em abundância, a vida eterna. Esse mundo é passageiro, tudo aqui vai passar, as nossas vidas vão passar, mas após a morte podemos continuar com o nosso Deus por causa da salvação que recebemos em Cristo. Então, por essa razão, nós precisamos ter um ministério que é dinâmico, que leva as boas novas para as pessoas. Agora, quais são as características então de um ministério dinâmico? Será que seria um ministério que tem muita animação, muita atividade, algumas coisas que atraem as pessoas? Nós vimos hoje alguns confundindo esse dinamismo, igrejas colocando hip hop na igreja, colocando gelo seco com luz, com fumaça, colocando uma música com bateria bem animada, fazendo barulho, porque temos que ser dinâmicos. Isso não tem nada a ver com ser dinâmico. Dinâmico no sentido de proativo, para levar a mensagem que as pessoas precisam, e não necessariamente precisam de barulho para ouvirem a mensagem verdadeira. Na verdade, muitas vezes, essas coisas desviam a mensagem. As pessoas perdem o foco, vão atrás de música, vão atrás de atração. As pessoas se sentem bem no culto, mas Deus não
é mencionado nesses cultos e aquele que deveria ser o alvo principal do culto acaba não sendo, e sim a emoção das pessoas. Então, nós não podemos confundir ministério dinâmico com algumas coisas que temos visto por aí. Agora, quais são as características, então, de um verdadeiro ministério dinâmico? Nessa passagem, nós vimos algumas. A primeira é um ministério que tem um reconhecimento de insignificância. O servo, ele reconhece ser a recipiente de uma mensagem importante, mas ele é insignificante. Olha o que diz o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que seja a excelência do poder de Deus e não de nós. Então tem um reconhecimento de insignificância. O ministério do Evangelho, ele é comparado a um tesouro. Quando estamos falando aqui de um ministério dinâmico, estamos pensando nisso, em um tesouro, uma coisa que as pessoas realmente precisam, o que mais importa para a vida de todos. E os crentes são comparados a vasos de barro. Aí é o reconhecimento de insignificância. É um recipiente que leva uma mensagem muito importante para as pessoas, mas é um recipiente de barro, que é algo insignificante. Um dos materiais mais usados, quando Paulo fala aqui de vasos de barro, ele está falando de vasos feitos de cerâmica, que é a arte da fabricação de louça com barro cozido. Até hoje nós usamos ainda a cerâmica em vários, tem vários segmentos. Se a gente olhar por aqui, a gente vê piso de cerâmica, vê várias coisas feitas de cerâmica. Em geral, era um material, e ainda é um material barato, né, porque é feito com barro, por isso é um material barato. Então, modesto, insignificante comparado com um tesouro, porque às vezes o que eles faziam? Faziam potes de cerâmica e colocavam o que dentro? Joias, peças preciosas, um tesouro. Então, um pote insignificante contendo algo muito precioso. Então, nesse versículo, nós podemos ver aqui um contraste entre o recipiente e o conteúdo. O conteúdo é muito importante, o conteúdo é a excelência da pregação do Evangelho, mas o recipiente é barro. O recipiente é o ser humano, o crente, o servo, que de fato, a analogia aqui é muito boa, porque nós somos mesmo feito de barro. O homem veio do pó e vamos voltar para o pó. Somos de fato insignificantes, apesar de ter uma mensagem muito importante para levar às pessoas. Podemos ver o contraste da seguinte forma: um é terreno, o ser humano é terreno, veio da terra, veio do pó, é vaso de barro, é feito de barro. O outro é do céu, o outro é celeste, é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Um é de valor insignificante, irrisório. O outro é muito valoroso, é um tesouro. Um está sujeito à decadência e à destruição. O outro é a eterna fonte de vida. Um vaso pode cair e quebrar, mas o tesouro que está dentro do vaso vai continuar com o seu valor. Nós, seres humanos, somos sujeitos à falha, mas a mensagem que nós levamos é uma mensagem de vida eterna e vai ter resultados eternos na vida daquelas pessoas que aceitarem a mensagem. Então, por que este contraste? Para que fique evidente onde reside o poder. O poder não está na pessoa, e sim na mensagem. É por isso que alguns, confundindo aí o que é um ministério dinâmico, tem pessoas que são homens, pastores, showmen, que
acham que a forma como apresentam, a maneira como pregam, vai fazer toda a diferença, como se o poder estivesse nele. Mas não é, o poder é na mensagem. Não importa se a pessoa fala gritando, fala baixinho, se ela levar a mensagem da palavra de Deus, é essa mensagem que vai converter e transformar os corações, e não a forma como o recipiente leva a mensagem. Os homens não eram salvos porque Paulo era persuasivo. De fato, Paulo, ele até menciona que ele não queria ser reconhecido como um pregador eloquente, porque na época dele, principalmente aqui que nós falamos, né, com relação aos gregos, eles falavam muito em oratória. E a retórica era algo muito importante para aquelas pessoas, e aqueles que tinham uma boa oratória eram os mais reconhecidos, eram aqueles que realmente eram reconhecidos na sociedade. E Paulo falava: eu não quero ser reconhecido por falar bem ou pela minha oratória, simplesmente quero pregar a mensagem do meu Senhor. Então as pessoas não eram salvas porque Paulo era muito persuasivo, porque ele era um bom pregador. O mesmo é verdade hoje. Ninguém é convertido porque ouviu a mensagem de alguém que era um bom orador. As pessoas que se converteram por causa da mensagem do Evangelho. Somos apenas recipientes, vasos de barro. Por isso, o ministério dinâmico, ele tem esse reconhecimento de insignificância. Sabe que a pessoa que leva a mensagem não é a importante, e sim a mensagem que é levada. A própria fraqueza e fragilidade do vaso destacavam e engrandecem o poder da mensagem. Só o fato de pensarmos nisso, fazer esse contraste, naquilo que é bem frágil, um vaso com um tesouro dentro, nós podemos entender o poder da mensagem de Deus. Então, a primeira característica de um ministério dinâmico é que tem esse reconhecimento de insignificância. A segunda característica, versículos 8 a 12, é que tem um reconhecimento de realidade. Olha, acompanhe comigo, os versículos 8 a 12. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Um ministério, uma segunda característica é um reconhecimento de realidade. Há uma conexão evidente com os versículos anteriores que nós vimos no domingo retrasado, que tem a ver com a questão de o inimigo cegar as mentes dos incrédulos. Porque a conexão aqui é porque Satanás ele continua ainda ativo. Aquilo que ele fazia na época de Paulo, cegando a mente dos incrédulos, ele continua ativo fazendo isso hoje, cegando as mentes humanas. É por isso que para alguns a mensagem da salvação é loucura. Tem algumas pessoas que não compreendem, tem algumas pessoas que não entendem. É muito simples. Às vezes a gente prega o Evangelho e as pessoas falam: mas é só isso? É só crer em Jesus Cristo e eu vou ser salvo? Eu não preciso ser um religioso, ser um fanático, ser batizado, seguir uma igreja, não preciso fazer várias outras coisas, só isso? Sim, a salvação é muito simples, é só crer em Cristo, não precisa mais nada. Uma vez que a pessoa reconhece que é pecadora, que vai para o inferno, e ela pede perdão para Deus e pede que Jesus seja o Salvador, ela é salva, não tem nada de complicado com isso. Mas por que as pessoas não entendem essas mensagens tão simples? Porque estão com as mentes veladas, como nós vimos nos versículos anteriores,
pelo inimigo. Mas Deus usa seus servos como vasos para transmitir sua luz aos perdidos. Nós, como servos, devemos levar essa mensagem aos perdidos. Satanás quer quer a todo custo destruir o vaso, quer destruir o servo, o recipiente do Evangelho. Vimos isso hoje na aula da escola dominical, com o Fernando. Ele ataca os servos de Deus, ele está o tempo todo fazendo isso, porque na tática, é tática de guerra destruir não apenas a munição do inimigo, mas também as linhas de suprimento. Um navio que é afundado, ou uma ponte que é destruída, não pode mais servir para transportar material de guerra para o campo de batalha. Então, ele ataca os servos do Senhor, para que a mensagem não chegue até os ouvidos daqueles que precisam. Então, como é impossível destruir a mensagem, Satanás sabe que não tem como destruir a mensagem de Deus, não tem como destruir ou distorcer a mensagem do Evangelho. Então ele tenta destruir ou descredibilizar o mensageiro, porque a mensagem não tem como destruir, é impossível. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como que ele vai destruir a palavra de Deus? Não tem como. Mas o mensageiro é vaso, é frágil, é fraco, é sujeito à destruição, é sujeito à tentação, é sujeito à falha. Então ele ataca o vaso. Nós somos os vasos, nós somos os recipientes da mensagem, e por isso precisamos estar atentos e vigilantes. Ele tenta destruir o mensageiro. É por isso que nós vemos muitos, eu já vi vários pastores batistas que caíram em pecado, em adultério. Quando eu fiquei sabendo que pastor estava pregando há mais de anos, um caso era 5 anos, o outro era 8 anos, enquanto ele estava pregando, sendo pastor titular da igreja, ele estava tendo outra família. Um deles era até pior, ele ficava com um casal. Ele fala, como que pode? Porque ele ataca na fraqueza daquelas pessoas, e muitos servos do Senhor caem, porque é uma maneira de descredibilizar a mensagem. Porque muitos vão falar, como que eu vou numa igreja de um pastor que estava fazendo isso? Prega, fala, ensina, e olha o que ele estava fazendo. Já vi muitas histórias de diáconos que caíram e deram mau testemunho, que ficam anos dando mau testemunho. Mas uma hora ele revela. Não precisa nem Deus fazer isso, porque o diabo ele tenta a pessoa para cair, para depois ele mostrar para o mundo que aquele mensageiro daquela mensagem é falho. Ele mesmo vai dar um jeito de mostrar para as pessoas, porque o alvo dele é o mensageiro da mensagem. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele protege, Ele pode nos livrar desses ataques, Ele assume a proteção do mensageiro para que este possa enfrentar os ataques do inimigo. É claro que se o mensageiro não estiver em comunhão com o Senhor, não estiver vigilante, não estiver orando, não estiver na palavra, e ele for deixar-se levando pelas coisas desse mundo, é claro que ele não vai resistir. Mas se ele estiver com o Senhor, em oração, lendo a Bíblia, se alimentando, ele vai conseguir vencer esses ataques. Nada pode atingir um mensageiro de Deus, se Deus não permitir. Os problemas enumerados aqui nos versículos 8 e 9 são analogias de um soldado em batalha. Na sequência aí nós vamos ver, a partir do versículo 8, que ele fala, em tudo somos atribulados. Aqui uma analogia de como é o soldado em batalha. Atribulado significa pressionado ou espremido
como uma fruta para fazer um suco. Você imagina aquela laranja sendo bem espremida para que saia o suco. Isso é ser atribulado. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, somos atribulados. Os servos se encontram muitas vezes em um lugar apertado, porém não angustiados, diz o versículo. Angustiado é o mesmo que se sentir esmagado, restringido, ou como num lugar estreito. Só consegue uma saída por causa da ajuda de Deus. No passo seguinte, continuando a analogia, diz: ele fica perplexo. Essa palavra perplexo, ela significa sem saída ou sem passagem. É como se ficasse num beco sem saída e para o lugar que ele poderia sair está o inimigo. Ele fica nessa situação. Parece que Satanás não lhe deixa nenhum caminho livre, mas ele não fica desanimado. O servo de Deus não fica desanimado quando se encontra numa situação sem saída. Ou seja, ele não se encontra completamente sem saída. Deus o capacita para que ele encontre outro caminho. Muitas vezes, humanamente falando, estamos em algumas situações, não tem saída. Eu não consigo ver uma saída. Mas Deus mostra uma saída. E aí ele vê um outro caminho, vê uma outra possibilidade. Mas a batalha, você pensa numa situação dessa, já acabou a batalha? Não, a batalha não termina aí. Ainda tem uma sequência. O soldado é perseguido. Ele encontra uma saída, ele consegue fugir daquele beco sem saída, mas a perseguição continua. Ele é caçado, às vezes apanhado. Mas mesmo assim, fala que não fica desamparado. Ele não fica abandonado. Ele não fica em apuros, mesmo quando é pego. Deus não abandona ao inimigo, mesmo quando ele tem de fugir. Existem situações que nós, como servos, temos que fugir. E mesmo numa situação de fuga, Deus não abandona os seus servos. Nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele encorajou os seus discípulos, quando fossem perseguidos numa cidade, lá em Mateus 10, 23, Ele fala: fugi para outra. Literalmente. Muitos cristãos, e isso até hoje existe em alguns países, que os cristãos são perseguidos literalmente, com armas mesmo, e eles têm que fugir, mas nunca estão desamparados pelo Senhor. Finalmente o quadro apresenta o nosso herói abatido, o servo do Senhor. No caso aqui nós podemos ver a pessoa do apóstolo Paulo, um herói na fé, dizendo que ele chegou ao ponto de se encontrar abatido, ou seja, golpeado, ferido, machucado. Ele foi derrubado pelo inimigo, mas o inimigo não pode dar o golpe final. Pode até derrubar, mas não pode dar o golpe final, pois ele não está, como diz aí o versículo, destruído. Ele não pode ser destruído pelo inimigo. Essa analogia, talvez você pensando no apóstolo Paulo, lembra daquela história que ele foi mesmo abatido, apedrejado. Lembra da experiência de Paulo em Listra, em que ele foi perseguido, caçado, e fora apedrejado e abandonado. E depois jogaram ele fora da cidade como se estivesse morto. Mas ele não foi morto. Não puderam matar ele. Deus tinha um propósito para a vida dele. Tentaram matar, porque se alguém pega alguém e taca pedras, e o objetivo do apedrejamento é matar. Ele ficou desmaiado como morto. Acharam que ele estava morto, mas ele não morreu. Não conseguiram
matar, porque o Senhor tinha um propósito para ele. Quando Deus tem um propósito para o seu vaso, esse vaso pode até cair, mas ele não quebra, ele não é destruído. O vaso vai ser usado para o propósito que Deus tem para ele. O apóstolo Paulo ainda tinha muita coisa para fazer, e Deus o preservou. Ele protege os seus servos de todo o mal e de todo o perigo. Todos os nossos planos e perigos, os nossos problemas e sofrimentos, nós podemos dizer que são oportunidades que Deus nos dá para poder manifestar o poder dele. A própria vida de Paulo era um testemunho do poder de Deus. E é isso que ele está relatando aqui nessa sequência de um soldado em batalha. Podemos observar outro feito dos sofrimentos de Paulo no versículo 12. Diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha, um servo de Deus falando que nele estava operando a morte. Nada agradável mencionar isso, mas para que os outros pudessem ter a vida. Eles eram o motivo, os sofrimentos do apóstolo Paulo eram o motivo para a vida dos coríntios. Deus usou os sofrimentos de Paulo até o ponto de morte para dar vida aos coríntios. Então, a primeira característica de um ministério dinâmico é um reconhecimento de insignificância. Quem leva a mensagem é um vaso insignificante. A segunda característica é um reconhecimento de realidade. Estamos em uma batalha, e uma batalha real, mas não somos desamparados pelo nosso Deus. A terceira característica, os versículos 13 a 15, tem um testemunho de regeneração. O ministério que é dinâmico vai ter pessoas que participam nesse ministério que vão testemunhar a salvação que tem. Acompanhe comigo dos versículos 13 a 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O Salmo 16 expressa a confiança de uma pessoa que sofreu perseguições. Paulo aqui ele compartilha essa mesma convicção. Também nós cremos e por isso também falamos. Ele dava seu testemunho, ele compartilhava o evangelho que ele havia recebido. Ele tinha muitos problemas para pregar o evangelho, ele era perseguido. Ele tinha muitos motivos para deixar de pregar o evangelho, mas ele continuava pregando, porque estava convencido que a palavra de Deus é o que as pessoas de fato precisavam ouvir, que a palavra de Deus é a obra que Deus pode fazer na vida de alguém para transformar a sua vida. E ele, no versículo 14, fala que Deus é o Deus da ressurreição. É aquele que pode ressuscitar mortos, que um dia pode acontecer o que for conosco. Um dia seremos ressuscitados. O Senhor vai atuar poderosamente em nossas vidas e teremos um corpo glorificado. Ainda que o vaso seja destruído, que pode ser, vários pregadores do Evangelho, que eram pregadores verdadeiros, que pregavam fielmente, foram queimados, foram decapitados, foram torturados e mortos
por causa do Evangelho. O corpo foi destruído, mas não conseguiram destruir a alma desses pregadores. E um dia Deus vai ressuscitar todos. O vaso pode ser destruído enquanto estamos aqui nesse mundo, mas um dia Deus vai restaurar e o vaso vai ser perfeito para toda a eternidade. Os perigos, portanto, não consistem em impedimento à pregação. Pode haver perigos? Sim, mas isso não quer dizer que vai ser um impedimento à pregação. A gente pensa, mas aqui no Brasil a gente não tem esse problema. Pregar o Evangelho aqui, no nosso país, qual é o perigo? Não é muito difícil de termos problema. Estávamos caminhando para ser um país que não pudéssemos pregar o Evangelho. Tanto é que no Nordeste teve vários pastores que as casas foram baleadas com armas mesmo, ameaçaram a vida de vários pastores e igrejas por causa do pensamento político de direita e conservador. Bem próximos nós chegamos de chegar ao ponto de não podermos nem pregar a palavra. Perigos podem realmente acontecer, mas essas coisas não vão nos impedir de levar a pregação adiante, porque o máximo que podem fazer é matar o corpo, como disse Davi no Salmo 56. O que pode me fazer um mortal? Nada, só pode matar o corpo, mas a alma, ninguém pode fazer nada. Então não precisamos ter medo. De fato, se o vaso for destruído, vamos para um lugar que é incomparavelmente melhor. Então todas essas perseguições, livramentos e expectativas acontecem por amor de nós e para a glória de Deus, é o que diz o versículo 15. E finalmente nós temos aí a quarta característica, que que um ministério dinâmico tem um encorajamento nas perspectivas. Olha os versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então as nossas perspectivas, nós podemos ser bem encorajados com essas últimas palavras. As coisas aqui desse mundo são tudo temporais, todas vão passar. Vai chegar um dia que vai passar. Ou Cristo vai voltar, ou vamos morrer. Mas as coisas vão passar. E o tempo que estamos nesse mundo, temos que ter um ministério dinâmico, servindo e aproveitando para servir o nosso Senhor. Porque tudo que nós fazemos aqui são com perspectivas eternas. Embora o homem exterior esteja perecendo devido à sua fragilidade, e os ataques de Satanás também faz com que fiquemos fracos muitas vezes, o homem interior fica preservado. Quanto mais o tempo passa, mais fracos ficamos, o vaso não tem jeito, ele vai ficar frágil. Quem tem um pouco mais de idade aí, que passou dos 40, começa a perceber essa diferença, que o vaso vai ficando cada vez mais frágil, e o inimigo continua atacando, mas o homem interior, esse vai ser preservado. Então nós podemos concluir hoje à noite com o seguinte pensamento: Paulo, ele tinha seus olhos fixos em coisas além desse mundo. Ele não ficava com seus pensamentos arraigados nesse mundo. Sua atitude era como a de Abraão, registrada em Hebreus 8, 11 a 10, que diz assim: pela fé Abraão,
quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha, pensando para frente, a Nova Jerusalém, aquela cidade que um dia passaremos por toda a eternidade, lá sim é algo que compensa nós focarmos os nossos pensamentos e os nossos esforços. E é aquela cidade que o próprio Deus, o arquiteto dela, o edificador dela, preparou para os seus servos. Temos que ver além do presente. Esse mundo é passageiro. Esse mundo vai passar, nossas vidas vão passar. Mas as coisas que são eternas, não. Podemos aprender com essa passagem que se o socorro de Deus demorar a chegar, quando estivermos na fase de batalha, nossa paciência será testada. Também mediremos o quanto cremos na eternidade, quanto cremos naquilo que nós sabemos que tem lá à frente. Ou seja, de que perspectiva avaliamos as situações. Como que nós avaliamos o momento? Estamos passando por determinadas coisas, mas futuramente tudo isso vai ser resolvido. Apocalipse é um livro que fala, todas as coisas vão ser resolvidas. Deus vai dar um jeito em tudo. E tudo vai ser de acordo com o propósito dele para nós e este mundo. Quando passarmos a dar mais importância ao reino vindouro do que à vida terrena, é que realmente viveremos apesar das circunstâncias, e elas não nos abalarão. Saberemos que aconteça o que acontecer, a nossa recompensa está no céu. Enquanto vivermos aqui, antes que um problema acabe, outro está surgindo. Não é assim? A gente sabe, a gente está trabalhando para lutar, para vencer um problema, para resolver outro, mas outros estão vindo. Mal acaba de resolver, às vezes a gente ainda está no meio do problema e o outro já começa em cima e outro em cima. A vida é assim, tornando nossa luta constante, mas com seu fim já está determinado. Nós sabemos qual que é o nosso futuro, qual que é o fim dessa luta. Portanto, o incentivo que podemos tirar dessa passagem é: não desanime. O melhor momento para exercitar a paz é em meio aos conflitos. Como você vai saber se de fato você tem paz se não passar por conflitos? A melhor maneira para exercitar a solidariedade é em meio às necessidades. Quando você está passando por necessidade, mesmo assim você ajuda o próximo. Aí é um momento de exercitar a solidariedade. Aí é fácil ser solidário quando você está na situação boa. O melhor momento para exercitar a fé é em meio às impossibilidades. O melhor momento para exercitar a fidelidade é em meio às tentações. Se você não for tentado, como você vai saber se é fiel? Eu li um livro falando sobre a questão que Deus poderia mexer com os ponteiros da balança. E a pergunta é: por que Deus não muda? Se Deus sabe que eu sou fraco nessa área, se eu for tentado eu vou cair, por que Ele não dá uma desviadinha aqui para eu não ir ali? Exatamente por isso. Porque como você vai saber se é fiel se não passar por uma tentação real? Então,
que possamos pensar em nossas vidas como servos dinâmicos, que temos uma mensagem verdadeira de esperança para levar para as pessoas que tanto precisam. Enquanto isso, estamos numa batalha, mas não abandonados, não desamparados. O nosso Deus está do nosso lado e ninguém pode fazer nada contra nós.